Então, agora vamos continuar a leitura do Inconsciente a Deus, a Sese Cristã em Psicologia. Do Inconsciente a Deus, a Sese Cristã em Psicologia de Jung, da Erna van der Winkel. E a gente vai continuar do terceiro ponto das notas das noções preliminares, né? O terceiro ponto é sobre o simbolismo. Nesse episódio, ela vai apresentar, né, uma figura, uma ilustração sobre o inconsciente. Então, a capa desse vídeo e o vídeo em si não vai ser da capa do livro, mas dessas figuras que eles usaram para vocês interagirem melhor e terem uma experiência minimamente parecida com a que eu tô tendo aqui vendo o livro, tá? Então, terceiro, simbolismo. Como entrar em contato com o inconsciente coletivo? Pelo simbolismo. Em todos os tempos, o inconsciente se exprimiu e ainda hoje se exprime por meio de símbolos. Aí agora entra, né, essa primeira figura que tá aí. Eu acho que vai dar pra ver eu acho que vai dar pra ver essa parte que eu tô lendo mesmo. Mas se não der pra ver, já sabem que essa primeira figura, essa primeira ilustração aparece agora, né? Então, nós temos um círculo chamado célula psíquica, segundo Jung, e ele faz um corte nessa célula psíquica em que a borda exterior, ou seja, a membrana que cobre essa célula seria a persona. A primeira camada seria o consciente. A segunda camada, o inconsciente pessoal. A terceira, o inconsciente coletivo. E o grande núcleo dessa célula seria o incognoscível. Segundo Jung, os símbolos emanam dos arquétipos. Abre aspas. Os arquétipos não podem ser encontrados diretamente, mas só indiretamente, através de suas manifestações, especialmente através dos símbolos. Fecha aspas. O simbolismo é uma linguagem que, em vez de palavras, usa imagens concretas, abstratas ou ideológicas, para tentar revelar ao consciente o que ainda está oculto ou mesmo desconhecido, para tentar exprimir o que as palavras e a linguagem racional não podem atingir. É um grave erro, portanto, acreditar que o simbolismo seja uma linguagem fora de uso, ultrapassada, apanágio dos povos primitivos, dos não civilizados. E agora entra a segunda imagem do segundo esquema, em que ele mostra uma segunda figura, uma segunda ilustração que mostra a mesma coisa que a célula psíquica tenta mostrar, né? Então, o núcleo ainda é o cognoscível, né? A parte externa aqui não aparece a persona, né? Mas aparece o consciente, depois o inconsciente pessoal, depois o inconsciente coletivo e dentro desse inconsciente coletivo está o mundo dos arquétipos, tá? E aí aparecem também as palavras sinais e símbolo. Quanto aos sinais, ele aparece em relação ao inconsciente pessoal e o consciente. Então, esses sinais interagem entre essas duas camadas. E o símbolo aparece entre o inconsciente coletivo e o mundo dos arquétipos e a camada do inconsciente pessoal, enquanto o incognoscível permanece, vamos dizer assim, sozinho, né? Esse é o segundo esquema, né? A segunda ilustração. Agora eu vou continuar. Grave erro é também ver no simbolismo uma simples sobrevivência de superstições medievais. Na verdade, hoje o simbolismo está tão presente e tão vivo como há milênios atrás. Ele nasceu com a criação do mundo. Estudemos as tribos pré-históricas, os povos da antiguidade, dos caldeus aos romanos, passando pelo Egito, pela Pérsia, por Creta, pela Grécia. Estudemos as civilizações orientais. Em toda parte sempre encontraremos o simbolismo.
tanto entre os negros da África como entre os chineses e os lapões. Ele fala incansavelmente a mesma língua. Os grandes símbolos permanecem os mesmos, imutáveis em sua essência. O que varia são os meios empregados para que eles cheguem até nós. São os sinais e as interpretações que mudam com as épocas, com os lugares, com as civilizações e com o grau de cultura de cada um. Convém distinguir entre símbolos e sinais. O esquema 1 representa um corte da célula psíquica, como Jung a concebia. No esquema 2, vemos que os símbolos emanam dos arquétipos, cujas raízes se acham no mais profundo de nosso ser, no inconsciente coletivo. Eles são o dado inicial e original, sem um longo trabalho interior. Muito raramente são conhecidos pelo consciente. Os sinais são subdivisões, ramificações dos símbolos primordiais. Frequentemente são muito numerosos e às vezes parecem bem afastados de seu sentido primeiro. O que o consciente percebe são os sinais, e é por meio deles que, aos poucos, por exemplo, depois de um trabalho analítico, o consciente pode descer às profundezas de seu ser total e chegar de etapa em etapa, de sinal em sinal, a encontrar o símbolo e seu sentido verdadeiro, o qual, sendo vida e força, é capaz de ajudar e de salvar. Para Jung e seus discípulos, o fato de encontrar e de experimentar os grandes símbolos primordiais, não de estudá-los, de dissecá-los e de compreendê-los intelectualmente, tem sempre, para aquele que os vive, uma ação libertadora. Porque, e isso o prova empiricamente, abre aspas, a verdade está dentro de nós, fecha aspas. As grandes verdades foram sempre reveladas com auxílio de símbolos, tanto entre os sumérios, os acadianos, os egípcios e os gregos, como entre os hebreus. Trata-se do livro dos mortos do país do Nilo, do bardo Todol tibetano, do Hermes Trismegisto, da Cabala, dos livros sagrados da Índia ou da Bíblia, e no Evangelho, Jesus se exprime em parábolas, usando a linguagem eterna do simbolismo. Sabemos que, em todos os tempos, esta linguagem foi reservada a um pequeno número, os iniciados nos mistérios antigos. Sibilas gregas, profetas judeus, magos e adivinhos, ou seres privilegiados encarregados de compreender as mensagens simbólicas e de traduzi-las em linguagem racional, a fim de as transmitirem aos destinatários. Porque no conhecimento sempre houve 3 graus de significação. Primeiro, a significação exotérica ou exterior, chamada literal, engloba todas as modalidades intelectuais do conhecer. Pode ser uma extensão muito vasta, mas raramente ultrapassa o real, o concreto, o racional, o consciente. Frequentemente, ela demonstra ceticismo, desprezo ou indiferença por tudo que escapa ao domínio da razão e da lógica. Corresponde à zona do consciente e às vezes a do inconsciente pessoal no esquema 1. Segundo, a significação esotérica ou interior vai mais longe, graças ao simbolismo que a põe em contato com o inconsciente coletivo, aprofundando e enriquecendo sua compreensão. Ela pressente a universalidade e a unidade da verdade. Corresponde à zona do inconsciente coletivo no esquema 1. Terceiro, a significação sagrada põe em relação com a verdade como tal. Corresponde à zona chamada incognoscível no esquema 1. Se a significação exotérica é facilmente abordável pelo intelecto, se a significação esotérica ainda pode desenvolver-se devido a alguns conhecimentos intuitivos, a significação sagrada não pode ser descoberta pelo estudo. Ela é recebida, é um dom de Deus. Certamente Deus se serviu e se serve ainda dos símbolos do inconsciente coletivo para se comunicar com sua criatura, mas, sendo o inconsciente um reservatório de forças amorais, também o ocultismo e Satã os usam, e é indispensável, por isso, conhecer bem a questão antes de se aventurar neste domínio magnético e ambivalente. Há perigo nisso e é necessária maior prudência, mas com o inconsciente coletivo dá-se o mesmo que com qualquer descoberta. É necessário que haja pioneiros que cheguem até ele e preparem o caminho para os outros. O símbolo nos toca, pois no mais profundo de nós mesmos, e ultrapassa o intelecto e a sensibilidade para atingir a alma. Por isso, o intelecto, razão e a sensibilidade são bastante
Por isso, intelecto, razão e sensibilidade não bastam para penetrá-lo. É necessária também a intuição. Entender o simbolismo não é fácil, porque ele é uma síntese que exige não só estudos exaustivos e variados, como também e principalmente a experiência vivida dos símbolos. Quarto ponto, os sonhos. A análise psicológica pode fazer-nos viver esta experiência por meio do conhecimento e da interpretação dos sonhos. Os sonhos não são, certamente, o único caminho que leva ao inconsciente, mas representam na psicologia analítica a via mais direta e mais segura. Pelos sonhos, o inconsciente procura, em sua linguagem simbólica, atingir o consciente e ajudá-lo. Os sonhos são um guia interior de valor inestimável, são um dos maiores tesouros da humanidade. Não existe um simbolismo psicológico distinto, como não existe um simbolismo filosófico, artístico, alquimista ou religioso. Existe um só simbolismo, os sonhos. Enquanto expressão do inconsciente, fazem parte dele. A psicologia se serve desta linguagem universal do mesmo modo que a arte e a religião. Cremos que uma das mais ricas descobertas de Jung é a do retorno, através do inconsciente coletivo, às fontes da psique, até aos símbolos arquétipos primordiais e vitais. Se compreendermos bem isto, compreenderemos também a importância inaudita das pesquisas analíticas e a repercussão que elas já têm, que terão cada vez mais nos conhecimentos humanos em geral e no conhecimento da psique em particular. A psique, malgrado todas as ressonâncias fisiológicas de que pode acompanhar-se, tem por língua materna inicial o simbolismo, e não pode ser curada quando a sua língua é ignorada. Os símbolos portadores de verdade de vida, Jung chama de órgãos da alma. Devemos então dizer que o inconsciente é a mesma coisa que a alma? Seria uma afirmação apressada e errônea. O inconsciente não é a alma em sua totalidade, nem Deus, como pretendem alguns. Mas, e isto é incontestável, está intimamente ligado a esses dois valores. Quinto ponto, a individuação e o si mesmo. O si mesmo, já o sabemos, é a finalidade ideal da análise. Cremos que não traímos o pensamento de Jung ao sugerirmos que o si mesmo é principalmente um estado, donde a dificuldade de defini-lo, porque, escapando a toda limitação, ele está sempre além ou aquém do que tentamos formular. O si mesmo resulta da harmonia do consciente e do inconsciente, por isso não pode ser atingido sem uma tomada de consciência, isto é, sem um conhecimento real dos conteúdos do inconsciente. Isso supõe um longo trabalho interior, durante o qual se verificarão várias unificações por integração, isto é, por aceitação consciente e viva das inumeráveis oposições que constituem nosso ser. Essas integrações sucessivas nos conduzem aos poucos ao si mesmo, fim e novo ponto de partida, porque chegando à unidade em nós, tornamo-nos capazes de entrar em contato com a unidade cósmica. E assim podemos chegar ao limiar do espiritual. O si mesmo é, de alguma forma, o arquétipo da unidade primordial. Chegar ao si mesmo é estar preparado para ultrapassar o psicológico e o simbólico para se abrir ao domínio ilimitado do sagrado. Abre aspas. Mas o si mesmo não pode tomar o lugar de Deus, embora possa às vezes ser um receptáculo da graça divina. Fecha aspas. Este processo evolutivo, que se opera pela análise profunda e que Jung chama de individuação, não deixa de apresentar sérios perigos e não deve ser aconselhado sem discernimento. Para sua aplicação requerem-se não só uma verdadeira vocação, mas também competência e firmeza. Não basta uma simples curiosidade intelectual ou científica. Não se deve empreender uma análise como se decide estudar esta ou aquela matéria, ou preparar este ou aquele diploma. Sexta parte, a análise e a religião segundo Jung. Não é sem razão que o processo de individuação é comparado às iniciações espirituais de todos os tempos e mesmo à experiência religiosa. Dizemos comparado, não identificado.
A posição de Jung a este respeito é clara. Ele jamais se afasta do ponto de vista psicológico e afirma expressamente que quer permanecer neste terreno, sem entrar no domínio metafísico e transcendente. Ele deseja falar só do que conhece, do que pode experimentar. Os fatos religiosos o interessam apenas fenomenologicamente, e ele não pretende ir além do sentido e do valor psicológicos desses fatos. Por exemplo, para ele, a concepção virginal, a trindade, a encarnação, o Cristo são expressões simbólicas, como outras. Ele as examina como fenômenos psicológicos e não conclui por sua realidade. De acordo com suas palavras, ele é forçado a admitir que, abre aspas, não são só Buda, ou Maomé, Confúcio ou Zaratustra que representam fenômenos religiosos, mas também Mitra, Atis, Cibele, Mani, Hermes, etc. Fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, quando adota uma atitude científica, o psicólogo não deve tomar em consideração a pretensão das diferentes confissões à única e eterna verdade, mas dirigir sua atenção para o aspecto humano dos problemas religiosos, porque ele se ocupa da experiência religiosa primordial, sem se preocupar com o que as confissões tiraram dessas experiências. Fecha aspas. Isto é dizer, o mais claramente possível, que o plano humano e natural do conhecimento não é ultrapassado, e confessar ao mesmo tempo que, se a crença já existe, a fé ainda não. Constituiria isto uma razão para não nos inclinarmos com interesse sobre a magnífica obra de Jung? Limitando-se ao psicológico e ao simbólico, ele admite perfeitamente que ambos, em si mesmos, não constituem um fim, mas jamais nega o transcendente, do qual não se aproxima, e que não conhece, mas diz isso com toda a franqueza, porque se apoia em experiências vividas e que podem ser conhecidas. Jung não confunde com a religião como tal, e menos ainda com Deus, os fatos religiosos que estuda. Abre aspas, o si mesmo representa uma totalidade puramente humana. Ele não é Deus. Fecha aspas. Mas a extensão e a profundeza de suas investigações o conduziram aos problemas mais sutis da psique humana, e a dificuldade vem do fato de Jung tratar cientificamente fenômenos irracionais. Mas a análise nunca pode ocupar o lugar da religião. Parar nela seria mesmo uma amputação do espiritual. A análise é um caminho, um instrumento que pode abrir a porta para o infinito, sem ser ela mesma o infinito, e ela não conduz necessariamente a ele. Mas nesta procura do si mesmo, que é a análise psicológica, só podemos admitir a universalidade e a unidade da verdade, até mesmo quem não atinge o si mesmo, ou quem, tendo-o atingido, não o ultrapassa, não pode deixar de maravilhar-se ao encontrar bem escondidas no inconsciente coletivo de nossos contemporâneos as mesmas etapas, as mesmas fases evolutivas, as mesmas necessidades interiores e os mesmos símbolos que, em todos os tempos, guiaram os homens em suas iniciações espirituais, em sua procura da verdade, em seu retorno a Deus. A própria obra de Jung é o resultado de uma experiência semelhante. De origem protestante, atraído no começo pelo materialismo e pelas teorias de Freud, admitiu ele aos poucos a importância do espiritual na gênese das neuroses e com isso na constituição da psique total. De etapa em etapa, chegou a reconhecer ao lado do valor primordial das religiões seu papel salvador, e isto, insistimos nesse ponto, unicamente através de suas experiências empíricas realizadas tanto em torno da psique de pessoas atingidas por neuroses, como em torno da de pessoas normais e sadias. Para Jung, a religião e tudo o que lhe diz respeito não são mais, como para Freud, uma neurose obsessiva da humanidade, um epifenômeno que vem compensar motivos infantis mal liquidados, mas, ao contrário, uma realidade sui generis, uma necessidade essencial, indispensável ao equilíbrio do ser. Jung é verdade, não se tornou católico, mas nós, na qualidade de convertida, sabemos que a fé é uma graça de Deus e que sem esta graça, nem a mais brilhante inteligência pode chegar a ela,
mesmo que tenha atingido si mesmo. Isso não diminui em nada o valor das descobertas do grande sábio. E se o cristianismo consentisse em usá-las, elas seriam para ele, disto estamos persuadidas? Acho que estou persuadida, né? Uma fonte de extraordinário enriquecimento. Não compreendemos, por isso, as reticências de alguns católicos a respeito delas, tanto menos que eles adotaram Freud, para o qual a religião é uma ilusão e uma neurose. Responde-se a isto que Jung é perigoso justamente porque, ultrapassando o materialismo freudiano, atinge o espiritual e pode fazer com que muitas almas se desviem para uma espécie de panteísmo. Julgamento pueril, que denotam um desconhecimento, uma ignorância absolutos da existência do inconsciente coletivo e, portanto, da psicologia junguiana. Todo aquele que, por experiência pessoal deste problema, já estiver atento, saberá que a análise só pode traduzir as necessidades interiores de cada alma, expressas por símbolos. Todo ser segue seu caminho e ninguém deve opor-se a ele. Um analista junguiano não católico não pode impedir uma conversão ao catolicismo, como também o junguiano católico não pode impedir uma alma de voltar-se para Buda ou Maomé, se esta for sua exigência interior do momento. A hora de Deus não pertence ao analista. O desconhecimento desta verdade se deve em grande parte à tendência cartesiana do espírito francês, a este racionalismo esclerosado que desconfia de todo o conhecimento intuitivo. Não faltam no cristianismo apelos à vida interior e à entrada em si mesmo, mas diante de um meio tão firme como a análise junguiana, constatam-se recuo, temor e até pânico. Sem dúvida, com Jung, nada de fórmulas nem de teorias válidas para tudo. É impossível analisar do exterior, porque a experiência de outro não serve, é necessário que cada um viva a sua própria experiência. Enfim, que cada um pague pessoalmente. Para Jung, o psicólogo é um eterno pioneiro. Cada caso é uma terra virgem a decifrar. Nada de símbolos, padrões. E o que antes de tudo desorienta e faz parar é isto, esta necessidade de experiência pessoal. É isto que faz com que Jung seja pouco conhecido na França e, em geral, que seja também muito mal compreendido, o que só podemos lamentar. Há anos que o mestre deseja que os teólogos se interessem por sua obra. Eu acho que é o padre Victor Wright e o padre Raymond Rosti o entenderam. Aconselhamos vivamente a leitura de suas respectivas obras, bem documentadas e detalhadas. Entretanto, embora reconheçam o valor da psicologia junguiana no domínio do espiritual e sublinhem a importância que ela dá à religião, eles se colocam em outro plano, considerando a obra como teólogos seguros de sua verdade e de sua fé. Por isso, a sua ótica difere da de Jung. Eles apontam com objetividade tudo que diverge da teologia cristã. Nada de censurável nisso, mas tudo que a teologia pode aceitar desta obra é menos acentuado. Ora, temos certeza de que o conhecimento do inconsciente coletivo, por meio da análise, pode ter muito valor para o cristianismo. Ela pode trazer confirmação e compreensão para muitos ritos e concorrer para o esclarecimento e o aprofundamento da doutrina em geral. Não basta julgar aquilo em que Jung não é cristão. É necessário também ver tudo o que pode ajudar os cristãos. O que mais importa não é a pessoa de Jung, nem o meio de investigação em si, que é o processo analítico, mas aquilo para o que este processo conduz, a saber, o inconsciente. Um instrumento com o qual se pudessem perscrutar as profundezas do mar teria menos valor do que as descobertas efetuadas por meio dele. O mesmo se dá com a análise. Ela importa menos do que o que pode ser encontrado graças a ela. Por outro lado, tanto em relação a Freud como nos outros médicos ou psicólogos, não devemos deter-nos em sua profissão de fé. Se Jung se dissesse teólogo, seria necessário, é claro, estudá-lo e julgá-lo neste plano, mas ele não cessa de afirmar-se psicólogo. É, pois, neste terreno que devemos ir ao seu encontro. Abre aspas. Eu persigo a ciência, não a apologética, nem a filosofia, nem tenho nem competência nem inclinação para fundar uma religião.
Meus escritos falam por si mesmos e mostram que eu permaneço muito abaixo das alturas dos sistemas religiosos. Por que não me permito ir além dos fatos psicológicos observáveis? Por que meus livros não são lidos com mais fidelidade? Eu permaneço muito abaixo dos sistemas psicológicos porque não me permito ir além dos fatos psicológicos observáveis. Por que meus livros não são lidos com mais fidelidade? Como a fidelidade de minha obra é apenas científica, é errôneo, em minha opinião, criticá-la sob qualquer ponto de vista que não seja o científico. Toda crítica apropriada merece ser ouvida e, por isso, deve ocupar-se destes fatos e provar ou que eles existem ou que minha interpretação é contrária, que eles não existem ou que minha interpretação é contrária aos princípios científicos. Fecha aspas. Texto extraído de uma carta de Jung datada de 2 de setembro de 1944. Se a anatomia e a dissecação permitem avançar no conhecimento da fisiologia do corpo humano, a análise junguiana faz progredir no conhecimento da alma humana. Parece-nos, portanto, que esta visão mais ampla não pode deixar indiferente os católicos e que é desejável e urgente que eles se inclinem com mais interesse sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. Este domínio, suscetível de grandes desenvolvimentos, está longe de já ter sido inteiramente explorado. Como as incursões neste terreno não são isentas de riscos, torna-se mais necessário ainda que os teólogos e a Igreja aceitem tratar deste assunto com seriedade. Como poderíamos retificar ou coordenar as contribuições do inconsciente coletivo se as ignoramos, se as abordamos apenas por intermediários, se nós mesmos não aprendemos a sua linguagem simbólica, se nos contentamos com uma compreensão intelectual forçosamente limitada? Todos os católicos concordam que ninguém pode conhecer os exercícios de Santo Inácio de Loyola sem tê-los feito. Embora a análise não se situe no mesmo plano, o mesmo vale para ela. Ainda tem 1, 2, 3. Vamos ver se eu consigo ler. Acho que já tá bom. Aí só vai faltar mais esse último ponto. A gente vai entrar no livro propriamente dito, né? Aqui eram só essas noções preliminares.